Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast semanal. Aqui discutimos sobre saúde mental para bancárias no que diz respeito ao pânico, estresse, ansiedade e depressão para ajudá-las a terem uma vida mais leve. Eu sou o Carvalho e estamos aqui com a Tamires Miranda, psicóloga, empreendedora e ex-bancária. O tema do nosso episódio de hoje é: através do caos surge uma nova vida. E eu já tenho aqui uma pergunta aqui para a Tamires. Sobre o que a bancária sente, sobre o sofrimento e angústias, quais tipos de pensamento elas devem ter sobre o que estão passando? Bom, a gente tem duas opções. Ou ir pelo prisma de que eu tenho uma vida horrível e sigo por essa perspectiva, ou eu sigo por outro prisma de que o que tiro de positivo sobre isso? Então, o episódio de hoje é exatamente mostrar que, através do caos, que é sentir o pânico, as crises de ansiedade, a depressão, existe algo de positivo nisso. É muito difícil a gente entrar nesse mérito, acaba sendo confuso, porque, caramba, eu vivo em crises, eu não sei exatamente o que está acontecendo, e eu ainda vou pensar positivo, que isso pode me trazer algo significativo, e, enfim, é muito confuso realmente. São dois caminhos. Vamos entender que tem aquele caminho de que eu vou ficar na cama, eu vou remoer, eu vou me entregar ao pânico, sem entender tudo isso que está acontecendo. Ou eu vou por outro caminho, que é de uma perspectiva mais positiva. O que disso o meu corpo, a minha vida, está querendo me passar, me proporcionar? O que de positivo? Porque, como eu falei no vídeo anterior, o burnout, como o pânico, etc. e tal, ele é uma linha tênue, que antes dessa linha tênue houve vários tipos de fatores estressantes que veio a ocorrer o burnout. Tem um porquê de acontecer o burnout, tem um porquê de acontecer o pânico, tem um porquê de acontecer a depressão por causa de uma crise de ansiedade. O que eu tiro de positivo sobre isso? O que meu corpo está querendo dizer sobre isso? O que o meu cérebro está querendo me dizer com isso? O porquê desses sinais que eles me dão? No primeiro momento é muito difícil, porque isso paralisa, isso deixa a pessoa realmente com muito medos, muito receios, muito medo de futuro, medo de não dar conta. Então é difícil entrar no mérito de uma perspectiva, de um prisma positivo. Ok? A gente entende sobre isso. A gente precisa entender que preciso entrar em contato com uma perspectiva positiva, com pensamentos positivos, para que eu comece a ser uma pessoa mais agradecida pelos sinais que o meu corpo me dá. É confuso? É muito confuso. Mas vamos lá. Vamos entender pela premissa de que o pânico é consequência de vários fatores estressantes, que no decorrer da minha vida inteira eu corri, não descansei, não tirei férias, eu fiquei preocupada com a minha família, fiquei preocupada com empresa, com banco, fiquei preocupada com tudo, com todos, com meus filhos, com cachorro, com periquito, com papagaio. Quis abraçar o mundo, né? Que a gente sabe que quem passa pelo pânico tem essa característica, querer dar conta de tudo, né? E o pânico vem para avisar você de que, opa, vamos ir devagar, porque aqui eu já te dei vários sinais, você não correspondeu. E agora eu estou te dando mais outros sinais, fortalecendo esses sinais de que você precisa se dar conta, que você precisa entender melhor tudo isso que está acontecendo, para que você pare, para que você reflita, para que você precise tirar tempo para você, para que você cuide de você. Então, o vídeo de hoje nada mais é do que encontrar significado. Qual que é o meu significado na vida? Já parou para pensar qual que é o seu significado? O que você realmente gosta de fazer? Quais os seus desejos? O que você pode contribuir para a sociedade? O que você pode contribuir? Coisas que te dão prazer. É basicamente isso.
Eu queria fazer uma pergunta para você, Tamires, assim mesmo de curiosidade. Porque pelo que eu entendi, pelo que você está discorrendo, mais ou menos nós temos que entender todos esses sintomas. Pânico, estresse, o burnout, crise, e assim vai. Tudo isso como um sinal, realmente um sintoma, de um fenômeno que eu extrapolei. Eu me gastei e me deixei gastar além dos meus limites. E o meu corpo tá dialogando comigo, falando assim: ô camarada, tá na hora de puxar o freio de mão, tá na hora de parar. E pelo que eu tô entendendo, você está colocando que, em certo aspecto, é claro que a gente tem que posicionar bem, tomar cuidado com isso chega a ser bom. Por quê? Porque significa que se meu corpo não falasse isso, era capaz de eu estourar e nem perceber. Vamos colocar assim dessa forma. Então, até você colocou agora que nós temos que ter uma perspectiva positiva, entre aspas, né? Mas vamos colocar, sempre olhar o lado bom, não o lado negativo do que nós estamos passando, né? E procurar tentar ver algo melhor, ter uma perspectiva de vida, ter um objetivo de vida, um objetivo para a sociedade. Você não acha isso meio incomum? Você não acha isso meio utópico, vamos colocar assim? Se você perguntasse para uma pessoa, foi até engraçado. Eu estava falando com um amigo no final do ano, que ele sempre ele tem aquela questão de fazer objetivos por um ano, sabe? Planejamento de um ano. Ah, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter um objetivo daqui e ali, aquelas coisas que todo mundo faz. E eu virei para ele, eu achei muito engraçado isso. Eu virei para ele e falei assim: eu não sou se eu sou muito, eu não sei. Talvez eu seja muito certo, ou talvez eu seja completamente errado. Mas basicamente eu sigo a lógica do Zeca, acho que é o Zeca Pagodinho. Eu deixo a vida me levar. Eu vou conforme o vento vai soprando. Eu até fico brincando. Tem um personagem de desenho, que eu gosto muito de assistir desenho, né? Tem um personagem de um anime que é o Naruto. E tem lá, não sei se alguém assiste, quem não assistiu, enfim, tem lá o Shikamaru, que eu até fico brincando, que meus filhos ficam tirando sarro de mim também. Que eu fico, às vezes, de vez em quando, olhando para as nuvens e falando assim. Porque ele fazia exatamente isso. Ele ficava olhando para a nuvem e falando assim: eu sinto inveja das nuvens. Por quê? Porque eu não quero ter um objetivo, eu não quero crescer, não quero ter estresse. A única coisa que eu quero é ficar igual às nuvens, indo para onde o vento ir soprando. Sem estresse, sem perspectiva, sem nenhum objetivo de vida. Sabe aquela coisa mais, eu vivo um dia de cada vez? Será que um exemplo, é claro Sim. que eu sou um homem, talvez, será que eu estou muito certo? Será que eu estou muito errado? Ou será que eu sou meio louco da cabeça mesmo? Não, você tem razão, Carvalho. A gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente está falando de questões positivas, de um propósito que não te desgaste, que te dê prazer, que te dê um motivo para viver, um motivo que te toque. É diferente você colocar muitas metas e querer dar conta de tudo isso, né? Eu sou muito a favor, claro, de quem pratica coach e tudo mais, já fiz. É motivador, mas a gente tem que prestar atenção e entender até que ponto isso nos motiva para ser alguém melhor, para fazer algo melhor, ou isso está te induzindo a querer ser uma pessoa extrapolada. Te induz a acreditar que você pode fazer mais do que 10 coisas, do que 20 coisas, de que você é capaz e que a gente sabe que o ser humano é capaz. O ser humano é muito inteligente, ele é capaz de fazer muitas coisas. Só que a gente tem que ter uma dosagem quanto a isso. Por quê? Quando a gente coloca muitas metas de vida para ser executada, e quando isso não é executado, se torna muito frustrante. Então, você deixou de realizar aquela meta que tanto queria, que estava tanto no papel, e se frustrou porque não conseguiu dar conta, porque fulano de tal falou que você tinha que dar conta. Só que as pessoas são diferentes, são situações diferentes, e você sobrecarrega mais ainda do que você já está habitual, né, correndo e tudo mais. É óbvio que a gente tenha consciência que a vida ela tem que ter um cronograma, né? Inclusive para quem tem pânico, ter um cronograma diário, né, do que vai fazer. Isso é importante sempre ressaltar, que
Um dia antes é bom anotar o que você tem que fazer no dia seguinte, porém, dentro da sua capacidade humana, né? De que você não vai ficar estressado no final do dia. Porque se você colocar 10 tarefas para fazer num dia, e você sabe que você não vai dar conta dessas tarefas, se chega no final do dia, você vai estar frustrado. Isso vira uma cadeia. E você se frustra todos os dias. É igual quem ganha, quem acostuma a ganhar dinheiro. As pessoas, conheço muitas pessoas que ganham milhões, tá acostumado fazer, enfim, vender vários produtos e ganhar milhões em lançamentos. E antes ela não tinha essa condição de vida. Com empréstimo, com dívida, mora de aluguel, com um carro muito popular, passa a ganhar milhões, quitou as dívidas, tem uma condição de vida melhor, mora num bairro de um poder aquisitivo muito alto. E quando ela coloca uma meta que ela vai ganhar 10 milhões e ela ganha 7, ela se frustra, ela fica doente. Então, a gente tem que prestar atenção a isso. Aqui não é você querer trazer como algo positivo coisas que te frustrem. Não. O que eu estou trazendo aqui é justamente o que é aquela coisa que te faz feliz, que não te sabota, que de repente você está numa profissão de que você acha que paga suas contas e você vive bem naquela profissão, mas assim, ela está desgastante, ela está te deixando muito mal e ela está te levando para depressão. E você está tomando um remédio cada vez mais, dobrando, triplicando, e a gente já sabe, né, enfim, que é tampar o sol com a peneira. Não estou aqui para falar mal do remédio, porque em várias situações um remédio é importante para dar conta disso no primeiro momento. Mas como falei anteriormente também, através da consulta com o psiquiatra, com remédio, tem que ter um processo terapêutico, né, com a psicóloga, com a terapeuta, enfim, para que entenda todos esses sinais que o corpo está falando, para que tire esses fatores estressantes e pare de dobrar esses sintomas. Por quê? Quanto antes a gente se dá conta desses sintomas, mais rápido ele vai ser dependendo do caso, enfim, curado. Outros casos, enfim, é avaliado, para não chegar numa coisa caótica. Então, assim, imagina só, o corpo está te dando sinais. Vamos agradecer, né, esses sinais de que alguma coisa está errado, porque, assim, chegar num ponto de um AVC, de um ataque de fato, ataque não é do pânico, tá? Mas ter um AVC é um infarto. Isso quando de fato é orgânico, tá? Porque a gente tem que separar muito bem, porque quem tem pânico acha que vai morrer ou por infarte, ou por AVC. Ou vai ter um treco, ou vai enlouquecer. Normalmente, quem tem pânico e quem tem crise de ansiedade já passa por isso. Mas eu estou falando um fato de pessoas que não compreenderam ainda que está no processo de pânico, está adoecendo e está permitindo que o corpo adoeça mais. Então, o corpo vai escolher dar sinais de crise de pânico, né? Que ele ainda dá chance para você pedir socorro, ajuda e um tratamento, ou, de fato, o corpo entrar em colapso e as sequelas, né? Só Deus sabe, né? Melhor não se aprofundar tanto nisso, porque a questão aqui não é assustar, mas sim prevenir e passar métodos que façam que vocês compreendam a necessidade de entender todos esses sinais e o porquê que eles são gratificantes e a gente tem que ser grato por eles. Então, eu tive que chegar no fundo do poço, passar pelo pânico para eu entender o meu significado. O significado que eu sei o que de fato bancários, e hoje eu vejo outros segmentos também passando pelo mesmo caos, né?
de cobranças, metas abusivas, assédio moral, que a gente tá cansado de saber, não é mais segredo para ninguém. Então, através desse caos, de eu passar pelo pânico, de eu estar no fundo do poço, eu entender o que de fato é o meu significado hoje. E que hoje eu tenho prazer de estar aqui trazendo informações para vocês. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com a psicologia, não sabia se era com 30, com 40, com 50 ou com 60, mas a psicologia para mim era um prazer, mas eu não sabia como inserir ela na minha vida. E eu tive que passar pelo pânico, pelo fundo do poço, trazer uma causa que eu acredito nobre, que é ajudar bancárias que passa pela mesma situação que eu passei. Porque eu entendo no detalhe, eu tive que passar, entender. Porque uma coisa, eu estudar, ter na teoria, trazer em teoria a psicologia e não ter passado por tudo isso. E é muito louco. Eu saber na teoria é muito importante, mas a prática me trouxe o contato, me trouxe um carinho, me trouxe oportunidade de levar informação para as pessoas que estão descrentes, as pessoas que estão angustiadas, que não sabem o que está passando. Você entende agora? Que é através do caos que a gente encontra o significado. Que lá naquele momento que eu estava tendo, que eu tive, né, minhas crises de pânico, que eu tive depressão, sim. Depois eu fui entender tudo, foi através de todo esse caos. Eu pude perceber, entender o meu significado. Alguma coisa estava ali. Uma porque os sinais já estavam me mostrando claramente, porque cada vez mais estavam aumentando os sinais. Os sinais são sintomas, né, físicos, mas psicológicos, de que não está bem e que você precisa refletir sobre isso, entender sobre isso. É um processo realmente longo, dependendo do tratamento que você venha a ter, né? O quanto antes você se dá conta disso, procurar ajuda rápido, etc e tal. Mas sim, vocês entendem que através mesmo de coisas que eu achei que fossem negativas, me fez ter uma perspectiva totalmente diferente do que eu possa ter imaginado, principalmente na crise. Porque quem está em crise não consegue ver a luz no fim do túnel. Principalmente a luz no percurso. Então, foi através disso que hoje eu estou aqui falando sobre uma coisa que me dá muito prazer, que envolve psicologia, envolve a saúde mental de um público que eu me identifiquei muito, porque eu sei como o bancário, a bancária sofre, né, com assédios morais, com cobranças exacerbadas, metas muitas vezes duplicadas, muitos têm metas maiores que os demais. O assédio moral, para quem não sabe, é o medo, aquele medo imposto pelo seu gestor de que você vai ser mandado embora a qualquer momento. E isso eu só me dei conta depois que eu já estava afastada, depois que eu já estava doente. E numa reportagem eu vi, num canal muito aleatório, dizendo sobre o que seria assédio moral. Então, assim, todo mundo sabe que é assédio moral, mas se você não tem contato frequente com isso, você se perde, você não sabe o que é isso. E lá naquela reportagem falava sobre assédio moral é quando tem ameaças constantemente de que você vai ser mandado embora se você não cumprir X meta, X número. E aquilo foi um start na minha vida. Porque eu já estava num processo de entendimento do que estava acontecendo, não estava muito claro na minha cabeça. E ali as coisas foram se ajustando, as coisas foram montando na minha cabeça, né? Por exemplo, uma reunião extraordinária de um regional,
falando que se não fazer X produto, corpos vão rolar. Então, isso me marcou demais. Isso ficou na minha cabeça. Como assim? Né? Eu que sempre gostei da área de psicologia, da parte humana, tem essa necessidade de expor você a uma carcaça, um defunto qualquer, que se você não bater meta 1 mês, 2 meses, você está fora. Tá? Aqueles 99% que você fez não tem significado, já foi. O que interessa é daqui para frente. Tamires, até é engraçado do que você está falando, até principalmente quem está na área comercial, atua, as meninas, a nossa audiência que atua na área bancária, e diversas outras áreas, né? Porque todas as áreas hoje em dia têm meta, algum tipo de meta, sempre tem. São raros alguma área administrativa, área comercial, realmente o mercado de trabalho em si que não tem algum tipo de meta. Estão dando meta de vida, assim, eu concordo que você tem que ter metas claras e que você dê conta, mas as pessoas estão colocando metas sobre metas e você é uma máquina, você é capaz e você tem que fazer mais e você tem que acordar 4 horas da manhã e você tem que dormir meia-noite e que é isso? Você não vai dormir porque tem que ter no mínimo 7 a 8 horas de sono. Ponto. Não tem negociação. Para o seu maquinário funcionar, ele precisa estar descansado. Uma hora vem um colapso. Então, a gente tem que entender assim, peraí, tem pessoas na internet, coaches, ou pessoas de alta performance. Vamos entender esse diálogo aí. Vamos entender. Eu sou uma pessoa também que eu gosto de ter metas na minha vida, mas hoje eu compreendo como eu lido com isso. Hoje eu já consigo olhar para aquilo e falar, opa, será que eu não estou extrapolando? Porque antes eu não tinha essa consciência de olhar para aquelas metas e falar, então eu sobrecarregava. Então, assim, hoje na internet, eu não falo nem tanto na TV, porque hoje na internet é assunto para dar, né, no pau. Então, tá lá um monte de gente, por exemplo, fulano de tal, porque eu ganhei milhões e que não sei o que, faça isso que você vai ganhar. Aí outro, porque eu sou da alta performance, que você tem que fazer X e X e X, e você tem que ler vários livros. Eu sou super a favor do livro, tem que ler mesmo, com certeza. Mas assim, vai no seu tempo, entende? Você tem que entender as suas limitações. Você tem que entender que existe sim limitações que não é. Isso vai te fazer mais pobre. Não, às vezes isso vai te fazer ir longe, entende? Então, que doutrina é essa? Que a sociedade, que as empresas, que coaches de não sei o quê, coaches de não sei o quê, te induz a pensar que você tem que ser uma máquina ambulante. Porque depois ninguém vai vir para enxugar suas lágrimas, ninguém vai vir para pagar suas contas, porque a gente sabe que quem passa pelo pânico tem um grande risco de entrar em falência, perder muito dinheiro nos próximos anos, no próprio ano, o que ele conquistou em anos. Isso pode ir no primeiro ano, pode ir em 6 meses você ficar endividado. Então, isso tem que trazer uma consciência. Tem que trazer pro agora, opa, peraí, será que eu não estou entrando muito nessa neurose de que eu sou uma máquina ambulante? Entende? Eu não quero induzir as pessoas aqui sentar no sofá e não fazer mais nada na vida, pelo contrário. Hoje, o episódio de hoje é falar sobre o significado da vida. Mas isso não significa que te dá 30 significados de vida e você tem que correr contra o tempo, não dormir, entrar em crise, entrar em colapso e depois se frustrar porque não conseguiu dar conta. Entende? Não, perfeito. Tem até primeiro eu queria perguntar uma coisa para você. Na verdade, não perguntar, mas mais comentar mesmo, porque como você estava falando sobre a questão do assédio moral, às vezes a gente ouve falar tanto dessa palavra, mas a gente não linka os fatos, vamos dizer dessa forma. Assédio moral. Quem nunca recebeu um e-mail com um ranking, onde tem os melhores colocados e os piores colocados, onde normalmente tem até aquela questão, a empresa não quer, eles falam exatamente isso nos e-mails, né? Nesses e-mails dos rankings. A empresa não quer te mandar embora,
mas a empresa precisa que você renda. Isso é assédio moral, gente. Isso é um assédio moral. É o famoso quando, principalmente aqueles que trabalham na área comercial, vão se identificar com essa frase. É o famoso você está trabalhando com um xizinho nas costas. O X, você está na lista de quem vai ser desligado. Você está trabalhando, você não rende, você começa a ficar nervoso, você não começa mais a ter um bom atendimento, você começa a cometer erros que você fala assim, nossa, eu sempre fiz isso tão bem, mas está tanta pressão em cima de você que você começa a tropeçar nos próprios pés. Coisas que você nunca erraria. Por quê? Porque estão te pondo tanta pressão, você deixa de dormir, você perde o sono, você começa a pensar no trabalho, nos seus ambientes, naqueles momentos que você não deveria trabalhar. Às vezes você ouve palavrões, xingamentos. Eu já trabalhei... Você vai dormir com o seu chefe e vai acordar com o seu chefe. Exatamente. E você ouve palavrões. O pior, quem nunca teve um chefe, um gerente, um gestor, um supervisor, alguém que estava na hierarquia acima de você, que não sabe como fazer uma cobrança, porque existe N formas de fazer uma cobrança. Você pode falar, então, seu desempenho não é o ideal, mas nós estamos investindo em você, nós queremos que você cresça. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar o seu desempenho? Você acha que você não está rendendo nessa área, talvez numa outra área? Tem essa forma e tem aquela. Eu preciso que você me entregue o resultado. Hoje é dia 16. Se até o dia 20 você não me entregar o resultado, sinto muito, mas entre eu e você, você roda. Isso também é muito comum nas empresas. Assim, meu, O que tem que ficar muito claro, Carvalho, não pode ficar uma coisa velada. Eu não estou aqui para falar mal de empresa nenhuma, pelo amor de Deus, longe de mim. Eu só quero trazer a consciência dos funcionários que têm a consciência disso e as empresas que praticam esse tipo de situação. Será que não tem algum método de que... como que eu faço para que isso não aconteça? Né? Vamos entender. O porquê que tem tantos afastamentos? Vamos pegar vamos contratar pessoas para entender isso, para que não caia a produção, porque a gente também não quer que a falha, o faturamento da empresa e tudo mais. Não, a gente só quer trazer para a consciência a importância de que, se os funcionários estão relaxados, se os funcionários relaxados no sentido de descansados, tá? Não desmotivados. Porque a questão é, a partir de tal X momento, as pessoas começam a desmotivar, começa a falhar, porque falha de memória, paralisação é constante, né? Quem tem pânico, crise de ansiedade, sabe que paralisa. Então, vamos pensar como empresa também? Vamos pensar que vamos imaginar que o processo de pânico, dependendo da situação, começa com 1 ano e meio, com 2 anos. Vamos pensar a curto, médio e longo prazo, o custo de treinamento, o custo de rescisões, o custo com licenças, né? E fora a causa que você comete na vida dessas pessoas. Porque o índice de afastamento, o INSS está aí para dizer. Eu acho assim, deveria vir à tona, por exemplo, o quanto de afastamento são pessoas que trabalham no setor bancário. Tem muitas. Será muito interessante. Eu acho que, não sei se no vídeo anterior, no vídeo passado, eu comentei sobre, né, o X banco, que o Ministério do Trabalho entrou com processo e teve que pagar milhões. Não comentou. Porque eles viram que aquela instituição tinha índices de afastamento por CID, né, que levava, por consequência, fatores estressantes cometidos no trabalho. E aí eles fizeram uma pesquisa nessa instituição e viram que, inclusive, essas pessoas tinham pensamentos suicidas. Como é que chega no nível de crises absurdas de ansiedade, pânico, burnout, que é o que causa, enfim, tudo isso, todos esses constrangimentos, e a partir disso, uma fatia dessa, por decorrer de todos esses sofrimentos psíquicos, emocionais, enfim, te leva a pensamentos suicidas por estar num ambiente caótico, né? Então, vamos, porque assim,
Existem pesquisas, a gente sabe, todo ano, não sei se hoje é semestral, mas todo ano tem pesquisas de clima, pesquisa o que você acha da empresa, do seu gestor, da parte X, da parte Y. Vamos ser objetivo, vamos ser claro aqui. Quem é que precisa pagar contas, que precisa de um emprego, que vai falar mal do gerente, vai falar mal do banco, vai falar mal da instituição, vai falar dos sintomas que causa? É óbvio que essas pesquisas anuais, pelo menos, é tudo mentira. Então, tem instituição que tem prêmio de não sei o quê por clima organizacional. Desde quando isso é verdade, de fato? Desde quando? Porque o funcionário mente. Ele não vai falar que o gerente dele faz ameaça, xinga ele, trata ele como um lixo, faz comparações. Ele não fala isso. Não fala. Ele tem que mentir, omitir. Agora, se todo mundo falasse a verdade, talvez parasse para pensar. Mas enquanto tiver mentira, talvez isso não mude, né? Inclusive, eu sou prova viva que eu menti, tentei não mentir, mas eu tinha que mentir porque eu tinha que pagar minhas contas. Você acha que eu vou ficar falando mal da instituição, falando mal disso, daquilo e outro? Não. Eu, como a maioria das pessoas, tinha que não, continua assim, que a empresa está ótimo. Tem um prazer de trabalhar aqui. Tem um livro. Só que as pessoas. Mas na última pesquisa que eu fiz, eu falei muito da saúde mental, falei que tinha que ter um projeto, porque eu já estava no meu limite, porque eu já estava querendo sair mesmo e estava realmente muito cansada, esgotada. Tem um livro aqui que ele fala... É um livro de administração. Só que ele tem um foco, porque na administração, principalmente quem já fez administração, tem o TGA, que é a Teoria Geral da Administração, onde você vai tendo um tour, como se fosse as várias escolas da administração. Aí você tem a escola clássica, a estruturalista, a behaviorista, que é uma escola que busca mais a parte comportamental, que lida muito com essas questões do clima, como o clima afeta a produção e a administração da empresa em si. E lá nesse livro tem uma página que ele usa um termo que é perfeito. É exatamente o que você acabou de dizer, Tamires. Ele usava exatamente esse termo. É o mito das portas sempre abertas. O diretor da empresa, ele sempre está com as portas sempre abertas para receber o feedback dos funcionários. Como se os funcionários realmente quisessem entrar na sala do diretor da empresa e falar o que ele não concorda e o que ele concorda e o que deve ser corrigido naquela empresa. Quando, na verdade, o que acontece o livro narra exatamente isso. O que acontece é exatamente o contrário. Quem entra na sala do diretor da empresa está ali para o que o diretor da empresa posicionar que ele deve falar, ele vai falar. O que o direcionamento que o diretor fala, eu preciso que você está indo muito bem, siga esse direcionamento, eles vão seguir esse direcionamento. E às vezes é uma coisa que é tão implícita, não explícita, implícita, que as pessoas nem percebem. Exatamente como você falou, acaba vindo uma série de pesquisas que nós temos que fazer, organizacionais, isso é muito comum em todas as empresas, tem rankings que é divulgado, né, em grandes empresas, grandes revistas divulgam esse tipo de coisa, mas a gente sabe que tem formas e formas de você responder. O ideal é ter outras formas de você identificar realmente o clima organizacional. Talvez essa de uma pergunta direta, um questionamento direto, não seja o ideal. E a gente sabe que o que eles colocam lá na pesquisa? A instituição não vai ter acesso, você pode falar a verdade, que isso não vai te causar nada. Nesse aspecto, eu até acredito. Mas eu acredito assim, porque geralmente quem faz é uma empresa terceira, uma empresa terceirizada. Então, sim, até mas acredito. A gente tem que entender quem é que responde os medos e receios.
Aí sim, nesse aspecto sim. Eu realmente, quando a pessoa vai responder, a pessoa tem uma série de medo, de ansiedade, a pessoa já pensa, meu, se eu dependendo do que eu responder aqui, eu posso prejudicar a equipe, porque a equipe, vamos dizer, o banco vai ficar manchado e vai acabar criando corte de pessoas, eu vou acabar perdendo meu emprego. Então a pessoa já pensa numa forma de evitar tudo isso e responde direcionado dessa forma. Isso eu já imaginava. Tamires, o que você acha que acontece quando uma mulher não se dá conta de tudo isso que ela está passando no banco, na empresa? Olha, é inevitável. Se não tem uma postura, uma consciência de que precisa ajustar tudo isso, ela realmente vai entrar em colapso, tá? Então, assim, a comunicação que eu trago é justamente para quem não entende exatamente esses sintomas que começaram, que ainda não tem o diagnóstico do pânico, isso tem que ficar bem claro, tá? Porque a gente fala com pelo menos 3 públicos que passa, que está começando, que está no processo e que já entende o processo e tudo mais. Então, primeiro é um público que não sabe exatamente do que está ocorrendo com ela. Ela tem alguns sintomas, mas ela acha que é normal, ela vai lá, toma um remédio para dor de cabeça e acha que está tudo certo e não tem um diagnóstico. Então, a partir de então, nos próximos vídeos, vocês vão entrar mais em contato com, de fato, o que é o pânico, todos os sintomas, e a gente vai toda vez revalidar isso. Então, tem esse público de mulheres que ainda não se deu conta, não tem o diagnóstico, e tem a pessoa que já tem o diagnóstico. Então, assim, essa pessoa que está no processo, não teve o diagnóstico, não está doente ainda, é mais fácil pedir uma ajuda, mais fácil remediar. É mais fácil remediar. Aí já tem um outro público que são pessoas que já têm o diagnóstico, mas ainda está confusa. Ela ainda acha que ela é aquela máquina potente que ela pode trabalhar 12, 14, 15 horas por dia. Existe esse público. E existe o público que já passou, né, pela aquela descrença, tipo, não, os sintomas que eu tô sentindo é cansaço, eu vou tomar um remédio de dor de cabeça, e depois, cada mês que passa, cada ano que passa, mais adoece, passa a ter o diagnóstico, e depois disso ela entende todo o processo, né, às vezes não muito, mas já entende o processo, já consegue mapear as causas do pânico, o que leva ao pânico, e que já entende o processo, né? Que a gente sabe que não, depois que adquire pânico, não é um botão que você vai apertar e você vai tirar aquele sintoma de você. Meu amor, então por isso que a gente está aqui para prestar atenção naqueles primeiros sintomas. Se você já está também, bora para tomar consciência disso. E para quem está no processo, vamos continuar o tratamento e vamos acompanhar sempre conteúdos que façam você parar com esses... Porque, assim, quem já está no nível também de entender um pouco o processo, ele ainda está com muitos medos. Ele está... aliás, quem está nesse processo, ela sente muito medo, sente muito receios. Será que eu vou dar conta? Né? Então, existe essa cadeia. Então, assim, quanto antes se dar conta disso, menor o transtorno que vai ter, né, no decorrer aí do processo. Então, assim, isso pode te causar danos com a família, danos com os filhos, no relacionamento, com os amigos e a sua saúde, né? Então, assim, se você está no começo de um pânico, opa, vamos lá, vamos entender. O que eu preciso fazer para que eu não entre nesse colapso? O quanto antes. Bom, já estou com pânico. Beleza, ok. Difícil, mas vamos entender logo esse processo. Né? Olha, vamos ser gratos por esses sinais, né? E bora cuidar disso. Né? E será que não é um momento para refletir em que cenário você está inserida? Porque aqui a gente também não está falando só de instituição.
instituição que seu trabalho. A gente está falando da instituição família. A gente também tem que trazer a comunicação em foco, não somente na questão do trabalho, mas a questão de um relacionamento tóxico. O marido te ajuda? Você delega as funções? Então, será que não teve que vir o pânico para te mostrar que você tem que delegar tarefas? Que você não tem que ser centralizadora? Que o seu marido que está lá no sofá, esperando a cerveja, ou no máximo lava a louça e acha que está tudo bem, e acha que fez Nossa Senhora, resolveu o problema da casa. Sendo que a gente sabe que pelo menos na casa tem uns 10, 14 coisas para fazer. E você faz 12, pelo menos. Se você tem um marido que faz 50%, porque você também trabalha, ele também trabalha, nada mais justo do que ele fazer 50% e você 50%. E não se preocupe com família está te julgando. Não se preocupe com o que o outro vai pensar. Porque se ele não pensa em você, isso é amor? Isso é relacionamento? É uma doação só de um lado. Então, para refletir. Será que os sintomas do pânico também, a gente não tem que ser gato para, de repente, não te dar um alerta? Opa, peraí. Vamos lá. Estou num relacionamento abusivo e não é mimimi, tá? Em que você pode sentir muito ciúme do seu esposo, ou vice-versa, muita cobrança em casa, ou você cobra muito ele, ou você faz tudo, 100% você, tá nas suas costas, você não consegue simplesmente delegar as coisas. É preciso o pânico vir para você tomar conta, tomar rédea da sua vida, porque o copo, ele vai transbordar. Imagina aqui o copo, tá aqui, ele vai enchendo, e uma hora ele transborda. Vai esperar o copo transbordar para tomar uma iniciativa? Para poder enxergar o que de fato é o que você tem dentro de casa, dentro da instituição onde você trabalha? Muitas vezes você acha que você tem ciúmes e você é louca, e ele acha que você é louca, e ele está te traindo de verdade, você está deixando aquilo e está te fazendo sofrer, isso é só mais um gatilho para o pânico. Será que o pânico não está querendo te dizer, peraí, deixa aquela louça e não se estresse com aquela louça? O dia que seu marido virar para você e falar assim, nossa, o lixo está fedendo, a louça na pia está suja, você vai parar e refletir e pensar, poxa, por que você não lava? Deixa lá. O dia que o marido questionar, fala assim, mas se não lavar, vai feder mesmo. Então, quanto antes tomar consciência sobre isso, quanto antes você não vai ter que se dopar de remédio para dar conta de tudo e de todos. Então, o que de significado eu tiro desse caos todo? Quem provocou todo esse caos? Vamos trazer a gente como responsável desse caos. Que caos é esse? Se o meu corpo está falando, eu tô com 12, 20 sintomas, tá certo? Tá errado isso. Não tá certo. A gente tem que procurar ajuda. Entender. E a pessoa que é responsável por você é você mesma. Para. Analisa. Será que você não é responsável por tudo isso que está acontecendo? E você não se deu conta? Não é para se frustrar. É simplesmente para tomar consciência disso. E o pânico está te mostrando. Você precisa tomar atitude. Você precisa olhar para a louça e não tomar como isso uma coisa absurda na sua vida e falar assim, eu vou deixar para amanhã. E não tem problema nenhum. E quem é que vai me julgar? Deixa julgar. Quem passa o que você passa todos os dias é você, 24 horas por dia. Então, o pânico está te dizendo, o seu relacionamento é tóxico. O seu marido não te ama. Acorda para a vida. Ele precisa te ajudar. Se é um processo, isso tem que ser começado. Se é um marido bom, ok. Então, vamos lá. Né? Mostra para ele na prática. Faz uma lista de coisas que tem numa casa. Mostra para ele de fato, fisicamente. Porque o que ele vê pronto, já isso não significa. Ele não consegue dar valor. Precisa colocar no papel e mostrar para ele. Para que mais significativo? Para que mais significado tem nisso? Você teve que adoecer
para se dar conta disso, que muito provavelmente você não tinha se dado conta. E que ainda sabe disso e deixa acontecer. Você vai adoecer. Quem é que vai fazer? Quem é que vai cuidar de você? Então, o que é significativo eu tiro nisso? O que de positivo eu tiro sobre isso? Porque eu sei, eu passei por isso. A gente quer resolver tudo. A gente quer agradar a todos. A gente tem medo que o outro vai julgar sobre a sua pessoa, o que os outros vão pensar sobre você. Hoje eu não ligo mais. Eu gosto da minha casa cheirosa, limpa. Mas hoje eu não ligo mais. Se eu não tiver afim, ok. Pode vir qualquer pessoa e falar assim, nossa, você teve todo o tempo do mundo para fazer. Eu falei, ué, mas eu não quis. E banca isso, qual o problema? Eu digo que a partir do momento que você olha para a louça e ela não fica olhando para você, é um sinal que você está no caminho certo. Não estou falando que você vai deixar a louça de uma semana, não. É o fato que aquilo não tem poder sobre mim, poder sobre você. Tamires, então, o que você pode falar para quem está nos ouvindo, por onde elas podem começar? Primeiro de tudo, ter consciência disso. Se enganar, não vai adiantar. A gente já percebeu, já entendeu. Ter consciência. Eu estou doente. Eu estou no processo. Eu estou começando o processo. Então, isso é perfeito. Ter consciência de o que está acontecendo comigo. Outra coisa muito importante é a fase de nomear. Quando eu nomeio algo, significa que eu dou nome a determinada coisa. Então, quando eu nomeio, quando eu tenho um diagnóstico preciso do que está acontecendo comigo, você toma providência. Então, nomear que eu tenho um pânico, nomear que eu estou estressada, nomear que eu não delego, nomear que eu tenho sintomas que estão me alertando, nomear que eu tenho depressão. Porque a partir do momento que você nomeia, você toma providência. Quando eu não nomeio, eu não tomo providência. Então, diante disso, aceitar também é um processo importante. É muito difícil para quem passa pelo processo de pânico e, por consequência, depressão, aceitar. É muito difícil. Eu sei disso. Eu passei por isso. Aceitar é muito difícil, porque as pessoas que passam por pânico, crise de ansiedade, são pessoas que normalmente quer fazer, elas são autossuficientes. E ela não aceita. Ela vai ter raiva, você vai ter raiva de tudo isso que você está sentindo. Porque comigo. Então, assim, quanto antes aceitar esse processo e não ficar brigando, porque a vontade é esmurrar mesmo. A vontade é esmurrar a parede. Por que comigo? Que raios? Que raios? Comigo aconteceu isso. Mas a gente sabe que a gente é culpada por isso. Então, ok. Então, vamos aceitar. Vamos aceitar que o erro é nosso e a gente precisa tomar uma atitude. Então, ter consciência, nomear e aceitar faz parte do processo. A quarta dica importante é ter paciência. Então, eu aceito para ter paciência. Não adianta brigar. Não adianta sentir raiva. Quanto antes eu entender o processo, quanto antes eu pedir ajuda, quanto antes eu desmistificar, trazer significados, mais rápido o processo terapêutico vai ser. Então, ter consciência, nomear, aceitar, ter paciência é um dos indicativos que você está indo para o caminho correto. Agora, quando você não está tendo isso, significa que precisa tomar consciência. Outra coisa que eu coloquei aqui é aprender com tudo isso que está passando. Né? O que de fato estou aprendendo com isso? Parece contraditório. Mas vamos colocar no papel de tantas coisas que a gente falou aqui que é significativo, que é importante trazer para a conversa. Tamires, mais uma pergunta.
onde geralmente quem tem pânico erra em não executar um pensamento otimista e um pensamento positivo? É mais ou menos parecido com as respostas anteriores, mas ser resistente. Então, quanto mais resistente você é, mais vai demorar para ter uma vida mais estabilizada, mais leve. Eu vou trazer aqui para vocês alguns estudos, mais propriamente sobre a ótica do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que ele traz um pensamento muito importante, muito positivo, e vocês vão compreender pela ótica. Eu vou trazer aqui, vocês vão entender. Bom, Jeito Harvard de Ser Feliz. É um livro que eu acho que as pessoas, principalmente que têm esse anseio absurdo em querer ter sucesso e que não é feliz no processo, mas sim no fim. Mas, enfim, eu vou falar alguns trechos, enfim. Ele fala o seguinte: temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Logo, se eu tenho pânico e, por consequência disso, você está com medos, receios, medo de futuro, medo de não dar conta, você está pessimista. Aliás, você está pessimista. Então, a probabilidade de eu estar numa posição pessimista significa que logo eu não estou feliz. É muito difícil uma pessoa que é pessimista estar estar na posição feliz. Porque tudo para ela é ruim. E aqui o que ele fala? Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos. Então, é aquilo que eu falei. Se eu encaro o pânico como algo a ser trabalhado em mim e como algo positivo que ele está te dando chances, a probabilidade de você ter sucesso é muito maior. Outra passagem aqui também que é muito legal Então, como os cientistas definem a felicidade? Basicamente, como a experiência de emoções positivas. Prazer combinado com um senso mais profundo de sentido e propósito. A felicidade implica um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Outras coisas importantes que faz parte do processo para te trazer para o presente, para te trazer uma positividade maior e se você se tornar uma pessoa mais grata, ele diz também, como eu falei em outros vídeos também, medite, encontre algo pelo qual aguardar com expectativa, adote gestos conscientes de bondade. O que eu estou fazendo pelo outro? Injete positividade no seu ambiente. Positividade gera positividade. Exercite-se. É trazer endorfina. Quando eu começo o meu dia com uma meditação, um exercício físico, ele te motiva de uma forma que você nem imaginava. Às vezes você começa meio capenga, mas ele te dá endorfina. Ele te provoca a ser mais positiva. Porque você falou, vou fazer 3 quilômetros na esteira, e você foi lá e fez. Você fez uma superação do seu primeiro horário do dia, vamos colocar assim, para quem faz esse exercício de manhã. Então, exercitar faz parte do processo, sim. Gaste dinheiro. Bom, aqui é um pouco mais delicado, mas não com coisas. Eu sei que quando a gente está no processo emocional, a gente tende a gastar com coisas desnecessárias, porque é um buraco que você quer tampar, mas na verdade não é comprando coisas que você vai melhorar. Pelo contrário, vai te trazer outros danos, né? Dívida, que gera sofrimento, frustração, que gera tristeza e muitas vezes depressão. Exercite um dos seus pontos fortes. Talvez você está num momento você não consiga ver
localizar, entender o que está passando. Mas a gente precisa ver para acreditar. Então, coloca no papel todos os seus pontos fortes, para você visualizar, para você passar a acreditar novamente no seu potencial. Certo? Então, aqui vai falar novamente. Fazendo uma lista diária dos aspectos positivos do seu trabalho, de sua carreira e de sua vida. Encarar o problema de frente, em vez de tentar evitá-lo ou negá-lo. Não adianta eu tampar meus olhos desta forma, continuar tendo o mesmo ritmo de vida, com os mesmos propósitos errados, num lugar que você odeia, em situações totalmente adversas. Você tem que encarar, tem que aceitar. Não adianta negar. Você vai estar lá todo dia. O que mais que ele fala aqui? A primeira meta que precisamos atingir, ou o primeiro círculo que precisamos traçar, é a autoconsciência. Se eu tenho consciência disso, logo eu tendo a executar alguma coisa a favor disso. Não adianta ficar se escondendo, não adianta acreditar que não está acontecendo nada. Tá. Estamos aqui para fazer isso acontecer. Outra coisa. Dessa forma, verbalizar o estresse e o desamparo, seja anotando os sentimentos em um diário ou conversando com um bom amigo ou confidente, é o primeiro passo para retomar controle. Põe para fora. Não tenha vergonha. Milhares de pessoas passam por isso. Milhares. E você acha que é só você que está nessa. Não. Não é só você. Eu passei por isso. Milhares de pessoas ao seu redor, inclusive, passa por isso e você acha que não sabe. E aí, a gente está falando o jeito Harvard de ser feliz, mas tem um outro livro também, bem bacana, que é O Segredo para Romper com o Ciclo de Estresse. Burnout. Mostra a capa. Esse livro é principalmente para o público feminino, pelo processo, pelos fatores estressores, pelas cobranças internas, o que o externo te cobra, a autopunição. Nossa, ele é ideal. Ele vai traduzir de forma muito, muito importante aí para a mulherada. E aí, eu separei alguns trechinhos aqui que faz trazer esse significado, para você entender o que de fato é esse significado. Então, o que o livro diz? O que esse livro diz? Ou seja, uma vida tem significado quando a pessoa contribui com algo positivo para o mundo até a hora da morte. Então, a pessoa precisa se sentir útil para gerar questões positivas e ela ter atitudes positivas. Significado é a sensação de que a gente tem importância em algum sentido mais amplo. A vida pode ser tida como significativa quando se tem a impressão de que existe o significado além do trivial ou momentâneo, de que há um propósito ou uma coerência que transcende o caos. Por fim, seja para fomentar o desenvolvimento pessoal ou ajudar a enfrentar algo, o significado é bom para você. Então, o mesmo significado que é bom para mim, pode não ser bom para você. Mas o que te faz sentir bem fazendo? Que significado é esse que você precisa, que te motiva, que te faz sair da cama? As pessoas com maior senso de significado e propósito na vida têm melhor saúde e maior probabilidade de acesso a serviços preventivos de saúde para protegê-la. Os participantes de psicoterapias voltadas para o significado de vida, tá? Desenvolvem maior bem-estar geral, melhores relacionamentos e mais esperança. Não é à toa que estou de verde, tá?
Além de menor estresse psicológico e melhor saúde física, mesmo entre pessoas com doenças graves ou terminais, que não é o caso, tá? Intervenções que resultaram em maior sentimento de significado na vida renderam benefícios para a depressão, a ansiedade, a angústia e a qualidade de vida global dos participantes. Resumindo, significado é a experiência nutritiva de nos sentirmos como se estivéssemos conectados com algo maior. Nos ajuda a progredir quando as coisas vão bem na nossa vida e enfrentá-las quando vão mal. Para a maioria de nós, significado é o que nos dá sustentação no longo e difícil percurso, não importando o que vamos encontrar no fim. O significado não é encontrado, é feito. Para criar significado, dizem as pesquisas, é necessário nos envolvermos com algo maior que nós. Esse algo maior, como um Deus no qual acreditamos, ou um sonho que temos para o futuro, é a nossa fonte de significado. Logo, tem um adendo, não devemos nos preocupar com questões absurdas de futuro. É um propósito que muitas vezes pode ser uma meta, não precisa ser uma meta de curto prazo, porque senão causa mais danos emocionais, porque isso vai ser alcançado, porém, com uma não preocupação absurda sobre o futuro. Mas está inserido também. Quando tenho coragem de ser poderosa, de me valer da minha força a serviço da minha visão das coisas, fica cada vez menos importante saber se estou com medo ou não. Eu elevo minha voz, não para gritar, mas para que sejam ouvidos os que não têm voz. Tamires, eu quero fazer uma analogia com você. Talvez a nossa audiência não saiba, mas nós já trabalhamos, né? Já trabalhamos juntos. Então, eu sei que você tem um esporte favorito. Inclusive, nós já conversamos sobre isso, que eu sou completamente sedentário. Eu não consigo praticar esporte, mas cada um é cada um. E como eu sei que você tem esse esporte favorito, e de certa forma, eu sei que você gosta de tênis. Vamos falar assim, você gosta de jogar tênis. Que é um esporte que, de certa forma, além das habilidades técnicas, existe toda uma questão mental, de foco. E se você não acreditar no seu jogo, realmente, porque é um esporte individual, né? Então, se você não acreditar no seu jogo, muito provavelmente você já entra na quadra perdedora. Você já perde logo no primeiro game ou até no set inteiro. Então, o que você poderia falar sobre essa analogia entre esse esporte que você gosta tanto e o tema do nosso episódio de hoje? Inclusive o tênis é uma das minhas paixões. Eu acho que eu jogo já tem pelo menos uns 7 anos, pelo menos. Mas essa analogia que você fez, o Carvalho, é muito, muito bacana. Porque, olha só, lá no seu trabalho, é você. Você está sozinho. Ou na sua casa, chorando, ou você está angustiada. Falei sozinho, né? Você está lá sozinha. Você está lá na sua casa angustiada, etc e tal. Com pensamentos pessimistas. Não acredita mais. Não acredita mais que no seu potencial. Entendendo pela premissa de que se eu entro num jogo e eu já entro pensando em perder, a probabilidade desse jogo é quase que 100% de que eu vou perder. Seja no primeiro game, ou seja no set inteiro. Isso remete para a vida. Se eu acho que isso não me traz significado, eu já estou perdendo. Estou perdendo meu game. Estou perdendo meu set.
o jogo inteiro. Agora, se eu entrar pro jogo e acreditar, pensamentos positivos, encontrar significado, a probabilidade desse jogo dar certo é muito grande. Tem consciência disso? E o que essa analogia traz é que eu tô inserida nesse jogo. Eu tenho que buscar motivações. Eu tenho que ter pensamentos positivos. Eu tenho que encontrar significados. O que de fato eu gosto, o que de fato me traz prazer. E a crença principal aqui nessa analogia são os pensamentos. Os pensamentos que nos boicotam, que faz a gente se julgar, a não acreditar. O fato de você ir é os seus pensamentos que faz você ir. O fato de você ficar são os seus pensamentos que fazem você ficar. O fato de você levantar da cama são os seus pensamentos que te fazem levantar da cama. O fato de acreditar no amanhã, no hoje, né? A gente vai falar de hoje. A gente vai falar de hoje. Hoje que importa. São pensamentos que te faz. Mas também tem o inverso. Da mesma forma que os pensamentos fazem você agir, encontrar significados, novos significados, são pensamentos destrutivos. Pensamentos de medos, pensamentos de receios. Receios do que vai acontecer amanhã, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Das preocupações. Preocupações nada mais é do que pensamentos. Pensamentos negativos. Que te induz a ter comportamentos negativos. Quanto mais pensamentos negativos a gente tem, mais energia é consumida. Então, aqui é para trazer para reflexão mesmo. Quais pensamentos eu estou tendo? Muito provavelmente, na maioria das vezes, são pensamentos pessimistas. Infelizmente. E a gente tem que controlar isso. É difícil. Difícil é. Estou aqui para falar que é fácil. Mas entender que, se você pensa positivo, encontra significados, consegue mapear esses pensamentos que te levam para o buraco, você vai encontrar pensamentos que te levam à ascensão. Então, é uma ótima analogia, Carvalho, que você fez. Tamires, nós já estamos caminhando para o final. O que mais incomoda alguém que tem pânico? E por que incomoda? Autonomia e produtividade. É muito característico dessas pessoas que passam por pânico ser autossuficiente, como eu falei. E o pânico rouba. Ele sequestra a autonomia, a produtividade. É muito complicado. Para uma pessoa que quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo e de repente ela se vê não conseguindo fazer 2, não conseguindo fazer 1. Raiva a gente já viu que não adianta. Já está no processo. Só vai complicar o processo terapêutico, o processo do tratamento e tudo mais. Mas com certeza, o que mais incomoda, depois corta isso daí, é a falta de autonomia e a falta de produtividade. A pessoa já não se conhece mais. Ela está inserida numa realidade que ela não está acostumada. Ela conseguia fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Pensava as coisas tudo muito de forma rápida, executava de forma rápida. Agora ela está inserida numa realidade diferente. Então, tudo o que a gente conversou aqui, pela premissa de que precisa ter paciência, entender, não sentir raiva, que esse é o segredo também para um autocontrole, para voltar a ser uma pessoa autônoma, né? Voltar a ser uma pessoa dona de si, produtiva, que é isso que eu tenho certeza, que é isso que você mais almeja, porque o pânico te rouba isso. Só que enquanto estiver batendo na mesma tecla, acreditando que é pânico, meu Deus do céu, eu não consigo ver nenhuma perspectiva. Enquanto estiver batendo nessa tecla, os sintomas não vão cessar. Pelo contrário, vão piorar. Outra coisa, desmistificar a questão do remédio. Se você conseguiu desconstruir a questão dos fatores estressantes, os remédios, é uma questão a gente tem que desmistificar. A gente não está induzindo, a gente não quer que as pessoas tomem remédio. Mas muitas vezes é necessário. E tudo bem. Porque esse tipo de intervenção vai trazer você para agora. E muito desses remédios te faz ter um outro olhar para a vida. Encontrar outros significados. Que enquanto você está no caos, é tudo muito confuso.
Mas depois, quando você estaciona, medita, fica tranquila, passa o caos, e você consegue enxergar de forma mais madura, mais tranquila, mais leve, você vai encontrar significado, ok? Obrigada a todas pela participação. Foi um prazer estar aqui, viu, Carvalho? A questão, né, estar aqui falando além da minha história novamente e mostrar para vocês que, através do meu caos, trouxe um significado muito importante na minha vida que está aqui falando. Porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, eu amo estar com pessoas, conversar com pessoas, falar de psicologia é uma coisa que eu amo demais, falar com o público que eu super me identifico, porque eu passei cada vírgula, cada detalhe, eu sei exatamente o que vocês passam, pelo amor de Deus. Para que maior significado do que isso? Gente, parece que eu vou explodir, sabe? De passar uma mensagem para as pessoas que precisam. Esse é o meu significado. Não vai ser o seu significado, provavelmente. Mas tenho certeza absoluta. Você vai encontrar seu significado. Através do caos, você vai encontrar o significado. Muito bom. Tenho certeza que nesse episódio muita gente se identificou, muitas meninas se identificaram. Novamente, como eu sempre falo em todo episódio, eu tenho certeza que elas vão querer te encontrar, vão querer falar com você. Então, já deixa seus contatos, já deixa suas mídias digitais para que elas possam falar com você. Bom, meu Instagram, Tami Miranda, Tami com 3 Is, tudo junto, Tami Miranda. Gente, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Um abraço, fica com Cristo. Tchau, tchau. Obrigado, viu, Tamires? Foi um prazer imenso, Carvalho. Eu que falo isso aí também. Obrigado, tchau, tchau, gente. Um abraço, fica com Cristo novamente. Tchau, tchau, gente.